Do Rio para a política. Em Brasília, as lideranças de oposição da Câmara dos Deputados decidiram manter a obstrução nas comissões e no plenário para pressionar pela votação do projeto de lei de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. O repórter Bruno Pinheiro, mais uma vez aqui com a gente. Essa decisão vem depois de um encontro das lideranças com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Bruno? Reunião logo cedo na residência do deputado federal Zulco, líder da oposição aqui na capital federal. Essa obstrução, Tiago, é um instrumento legal que está inclusive no regimento interno da Câmara dos Deputados. Quando não há um consentimento entre os aliados do governo e da oposição, a oposição usa esse instrumento para dificultar então a vida do governo. Resumindo a história, é o que estão fazendo. A obstrução em todas as comissões. Essas imagens, inclusive, revelam que hoje eu acompanhei na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, importante comissão. Não atingiu o número suficiente de parlamentares para iniciar essa reunião. A sessão foi cancelada. Outras comissões também não conseguiram realizar nenhuma reunião, com exceção da Comissão de Segurança Pública, que é o interesse da oposição em manter esta comissão em funcionamento. E, de acordo com a oposição, enquanto não vier uma resposta de Hugo Motta sobre a anistia, se a urgência será analisada ou não, os serviços serão comprometidos com essa atualização, com essa interferência da obstrução. O líder na Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante, voltou a falar e garantiu que esse instrumento é uma garantia, inclusive, da oposição e será mantido nos próximos dias. Vamos ver. A obstrução vai continuar até que esse assunto seja solucionado e decidido pelo presidente Hugo Motta. Nós temos o apoio de 8 partidos, os 8 presidentes continuam hipotecando apoio, os 8 líderes também. É só uma questão de que esses líderes se entendam com o presidente da casa e a gente possa, com tranquilidade, daqui até quinta-feira, quando nós teremos sim aí o colegiado de líderes, na reunião que a gente tem semanal, poder inserir na pauta, que é a nossa decisão, a decisão do PL nesse momento. Agora, à noite, na Câmara dos Deputados, uma importante medida provisória estava sendo analisada sobre repasse de recursos para o governo federal. A oposição continuou na obstrução. Ainda assim, essa medida provisória foi aprovada e está sendo analisada no Senado Federal agora para encerrar o expediente do Congresso. Os aliados do governo reclamaram e fizeram várias críticas a este comportamento da oposição, que está dificultando a pauta que é de interesse do governo, mas comemoraram que ainda com a obstrução da oposição, o governo conseguiu emplacar uma agenda vitoriosa no Congresso Nacional. Tiago. Essa movimentação pelo Congresso, Bruno Pinheiro sempre atento com os bastidores do Congresso Nacional. Até mais tarde. Bruno, mais um giro com os nossos comentaristas. Começa por você agora, Cristiano Vilara, puxando um pouco o histórico do Congresso Nacional. Nos anos 90, com o ex-presidente Fernando Henrique, o próprio PT fazia muita obstrução de projetos que entendia que não eram favoráveis à população. Mas é que eram outros tempos, ou seja, o PT não tinha total condição de fazer uma obstrução ampla como o PL tem nesse momento e outros partidos da oposição, porque os tempos são outros. A questão é, será que isso adianta alguma coisa, Vilela? Olha, eu vejo que sim, cada segmento da política tem que usar os instrumentos, especialmente na luta no legislativo, para fazer valer as suas posições, as suas opiniões. Você fez essa lembrança bastante importante, Tiago, do PT nos anos 90, por exemplo, onde o PT, inclusive, conseguiu alavancar, crescer, se estruturar para em 2002, por exemplo, alçar a presidência da República, justamente no sentido de muitas vezes perdendo, tendo derrotas acachapantes no parlamento, mas fincando posição, marcando as suas bandeiras e com isso, para usar a frase também de Paulo Maluf, time que não joga não tem torcida. E a política é muito assim, quer dizer, partido que não marca posição, que não cria raízes com a opinião pública, acaba não tendo sucesso nas disputas eleitorais. Nesse sentido agora, a oposição ela tem uma bandeira que é uma bandeira forte, tem um grande apelo político e está com isso tentando marcar sua posição. Agora, com a diferença que tem mais força do que o Partido dos Trabalhadores tinha naquele período de cerca de 30 anos atrás. E desde isso é capaz de sensibilizar o presidente da Câmara, por exemplo?
Tiago, eu acredito que não. Eu acho que o jogo vai para muito além disso. Só quero fazer um parênteses aqui, porque quando o Tiago faz essas lembranças históricas, assim, a gente sempre tem alguma história, né? Mas eu lembro que nessa época em que o PT fazia essas obstruções na casa, tinha até uma piadinha que o PT obstruía o tempo inteiro, porque era um partido de que a gente brincava que se existe governo eu sou contra, né? O PT obstruía por tudo, né? Ele nunca vinha com uma proposta de, olha, eu estou obstruindo a pauta porque eu quero isso. Era obstruir por obstruir, né? Então, se há governo, eu sou contra, né? Era a lógica do PT naquela época, enfim, são as histórias do Congresso Nacional, né? Mas eu acredito que nem isso vai sensibilizar o Hugo Motta. Ele vai ter que usar de um xadrez, uma articulação política aí para conseguir dar conta de todas as promessas, como o Cristiano muito bem falou no início aqui do programa. Ele vai ter que dar conta de todas as promessas que ele fez para todos os parlamentares, porque ele conseguiu uma ampla maioria na condução dele à presidência da Casa, e isso inclui satisfazer aqueles que são favoráveis ao PL da anistia e aqueles que não são. Então, talvez uma comissão paralela, colocar numa outra comissão, seja a forma mais adequada de tratar esse PL, mas eu não acredito que ele vá ter um segmento na Casa, porque é um projeto muito polêmico e que aumenta muito a polarização. Então, acho que o Hugo Motta vai ter que usar todo o seu poder de liderança para sair dessa.